de um modo geral, os exercícios ele já trata a simetria, tá? Então, por exemplo, quem tem o rosto assimétrico, que dá para observar quando é muita diferença, fazer o exercício complementar que eu vou mostrar para vocês seria assim perfeito, vai ajudar mais. Agora, quem tem uma pequena simetria, né? Eu tinha bastante uma diferença, principalmente aqui na sobrancelha, assim, era bem assim, ó. Os exercícios, só de fazer a rotina de exercícios já melhora. Por quê? Porque normalmente está relacionado à musculatura, né? A gente, por mais que seja a mesma musculatura de um lado e do outro, às vezes tem diferença, a gente tem diferenças anatômicas. Então, um músculo pode ser um pouquinho maior do que o outro, isso vai dar uma interferência, né? Pode ser o comprimento, pode ser a largura, e isso vai influenciar. Às vezes, um músculo é mais fraco do que o outro, então, trabalhar de um modo geral vai permitir com que esses músculos fiquem mais parecidos, né? Igualados dos dois lados. Tem algumas pessoas que têm um rosto um pouco mais flácido, principalmente na região da bochecha, acaba tendo um rostinho um pouco mais marcado de um lado, o canto da boca caído, às vezes dá para perceber. Então, às vezes esse lado tá um pouco mais fraco, né? Ou então tem um lado mais marcado e você vê que é mais encurtada a musculatura. Então, às vezes precisa de fazer uma massagem, alongar mais do outro lado. O ideal é vocês perceberem essa diferença em vocês e tentarem sentir. Será que é porque esse lado está mais forte ou esse lado que está mais flácido? E aí, com os exercícios, a rotina de exercícios já vai mostrando para você essa diminuição da simetria. Mas, como eu disse, tem um jeito da gente aplicar os exercícios só de um lado daquele que a gente precisa trabalhar, principalmente quando tem a flacidez, tá? Até você conseguir visualizar que a simetria já está um pouquinho mais simétrica, né? Que aquela diferença já está um pouco mais simétrica. A simetria ela não se dá só da musculatura, tem a ver também com a estrutura óssea. E aí não tem muito o que a gente fazer, porque, por exemplo, nós temos a questão aqui dos olhos, né? O vão ocular aqui, a gente pode ter um pouquinho, uma diferença de um lado um pouquinho mais alto do que o outro. Isso tem a ver com o próprio osso. Às vezes até mesmo na questão aqui do zigomático, ser um pouquinho mais proeminente que o outro. Então, essa questão de osso não tem muito o que a gente falar, porque não tem como a gente mexer. Existem massagens para estimular, como eu falo para vocês, né? O Mewing, por exemplo, que ajuda a abrir um pouquinho a arcada dentária, né, na parte superior. A massagem que a gente faz um movimento de abrir, mas é uma massagem, então a gente não consegue movimentar o osso. Mas a rotina contínua da gente sempre fazer uma massagem de estímulo pode influenciar, mas não vai mudar muita coisa, tá? Então, o ideal é a gente sempre observar e mudar a parte estética da musculatura. Tem algumas pessoas que podem ter a questão óssea, mas também a musculatura. Então, às vezes, trabalhar um pouquinho mais a musculatura já vai deixar um pouquinho mais regular, mais harmônico o rosto, ok? As meninas que estão chegando, já tô aqui partindo para a explicação antes da aula, tá? Falando um pouquinho da simetria. Então é isso. E tem a questão eu falei da musculatura, do osso, questão também de gordura, da fáscia, e tudo isso a gente resolve tanto com exercício como com as massagens, tá bom? A princípio, acho que era isso que eu precisava adiantar para vocês. Então, tem a questão da musculatura mais rígida, mais tensa, e a questão da musculatura flácida. Dentro dos exercícios, eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai fazer os exercícios normal que a gente sempre faz, a base dos exercícios, que é aquilo que a gente rotineiramente já faz. E aí, em seguida daquele exercício, eu já vou mostrar para vocês a possibilidade de fazer só de um lado e do outro. Então, vocês se observem, vê o lado que precisa ali de um pouco mais de estímulo e repete o exercício mais para aquele lado, tá bom? Eu vou fazer só de um lado para mostrar para vocês, mas aí vocês veem o lado de vocês qual vocês querem trabalhar, só para ensinar melhor vocês, tá bom? Se tiver dúvida, vocês vão me perguntando. Então, primeiramente, a gente começa fazendo um alongamento normal, rotina normal, fazendo o alongamento não, né? Os movimentos dos braços, respiração, 3 vezes respiração profunda para aumentar a oxigenação. Ok. Estralar o pescoço. Vamos fazer agora o alongamento do pescoço. Então, eu puxo para o lado, faço o biquinho. Cuidado com o pescoço, seguro 10 segundos.
Relaxo. Do outro lado. Bico, eu vou sentir aqui alongar, tá? A mandíbula e um pouquinho aqui do pescoço. Ok. Vamos aproveitar agora lá pra cima, alongar lá pra cima. Vamos jogar a língua lá pra cima? Pra gente trabalhar um pouquinho da papada hoje? Olho pra cima. Ok. Agora a gente começa com a ativação muscular da cabeça. Começamos aqui na parte superior. Oi, meninas, estão chegando. Coloca a mão para sentir a musculatura. Relaxa e se concentra nos músculos movimentando. Vamos fazer 15 movimentos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu subo, eu seguro um segundo lá em cima. 11, 12, relaxa o ombro. 13, 14 e 15, ok? Minha imagem tá boa aí pra vocês? Começa a chegar muita gente e começa a sumir, né? Ok, então agora vamos fazer aqui um pouquinho dos movimentos abaixo dos olhos. O som tá normal, Marcela. Tenta entrar e sair. Vocês estão me ouvindo, né? Ó, coloca o dedinho aqui só para vocês movimentarem. Se concentre, subir só a pálpebra inferior. Conseguiu, Marcela? Ok. Vamos trabalhar um pouquinho o sorriso. Trazendo para a lateral. Tentando levantar a bochecha. Coloca o dedinho para sentir. Sobe e desce. Ok. Ok. O começo, alongamento, a ativação, vocês fazem normal, tá? Rotina normal. Agora, nos exercícios, a gente vai começar, e aí eu vou explicar pra vocês. Vamos fazer exercício normal. Quando vocês vão fazer exercício para simetria, faça o exercício normal, rotina normal. Depois, vocês acrescentem naquele exercício o movimento extra, tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora. Para esse movimento aqui, ó, vou trazer para baixo, subir, vamos fazer 10. E depois vamos fazer 10 só de um lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Agora, o lado que tá mais baixo, o que você vai fazer? Você vai pôr aqui a mão que vai fazer força. E essa mão aqui, você só vai colocar em cima da sua pele. Não vai segurar, não vai apertar nem nada. Só em cima da sua pele para que ela não fique franzindo, tá? E aí, quem vai fazer força é esse lado que tá mais para baixo. Aquele lado que está um pouquinho mais flácido. Tá? Então, nós vamos trabalhar ele. Mais 10. Os dois lados vão subir. Mas, ó, um lado sobe antes e o outro vai tá difícil. Vai até o final. 1, 2, 3, 4, 5, se escorregar, põe de novo. 6, 7, 8, 9, 10. Foi mais difícil, não foi? Bem mais difícil. Porque quando a gente tem que isolar a musculatura, é muito difícil. A outra não vai, ela vai trabalhar junto. E aí você precisa se concentrar naquele músculo que você está trabalhando mais, tá bom? Para compensar, o que nós vamos fazer? Por mais que esse músculo esteja flácido, né, que a gente entende que o lado está mais caído, o outro lado ele pode estar um pouquinho tenso também. Então, para a gente conseguir igualar isso, o que a gente faz?
Do outro lado, a gente vem e faz a massagem, tá? Eu vou alongar um pouquinho esse músculo. Então, eu trago aqui, ó, de baixo pra cima, segurando a sobrancelha. E aí, eu venho de cima pra baixo. De baixo pra cima, desliza. E é aquela pressão forte, tá bom, meninas? Você sente a musculatura. Já aproveita e vê se não tá dolorida, porque às vezes você acha que aqui que tá muito flácido, mas é aqui que tá muito tenso. Então, eu só tô alongando aqui, tá? Só vou alongar um pouquinho o músculo pra tirar um pouquinho dessa tensão do lado que ele tá mais encurtado. E aí eu consigo já visualizar um pouquinho mais simétrico a minha sobrancelha. Se você fizer isso com rotina, você vai perceber que vai dando uma diferença. Tá? Quem for do outro lado mais flácido, você faz esse do outro lado e faz a massagem do outro, tá bom? Ok? Alguma dúvida a respeito? Não, né? Aquele que a gente traz aqui pra baixo, vamos fazer aqui, só que esse a gente não vai fazer só de um lado ou de outro. Até dá pra você segurar e trazer, mas vai ficar muito tempo aqui franzindo. Aí você vai ter que puxar um pouquinho pra baixo de novo. Então, a gente se perde. Você pode até testar aí, mas se perde. O ideal é fazer esse daqui por completo. E deixa então pra fazer a simetria nesse outro que a gente faz os movimentos, que acho que fica um pouco melhor pra vocês sentirem, tá bom? Então, vamos fazer esse aqui também, mas esse aqui nós não vamos fazer a simetria. Puxo para baixo, olho para cima e puxo minha testa para cima. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Ok? Glabela. Glabela não vai ter a questão de assimetria, a não ser que você tenha um lado mais marcado que o outro, mas aí a gente vai fazer mais massagem do lado mais marcado. Isso já é rotina, eu já explico para vocês sempre. Então, vamos fazer aqui o exercício da glabela, que é aquele que a gente faz o triângulozinho, e sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 15. 11, 12, 13, 14, 15. Segura um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Tem um lado mais marcado que o outro, fica mais tempinho ali relaxando, que aqui é o que vai trazer nossa sobrancelha para baixo e é o que vai também franzir mais a nossa glabela. Posso segurar e fazer a massagem. Aqui é relaxamento, eu vou pressionando, encontrando algum ponto dolorido, eu vou esfregando, tentando tirar ali a tensão e alongar esse músculo para que ele pare de ficar tensionado. Então, o lado que eu tenho mais marcado, eu vou massagear mais tempo, tá bom? Para assimetria seria essa questão das massagens para glabela. Ok, vamos continuar então com os exercícios. Vamos fazer agora para os olhos. Esse daqui, tá? Que é aquele que a gente movimenta a pálpebra inferior. Eu coloco a mão, os dedos, né, ao redor dos olhos e pressiono. 1, 2, 3, o máximo que eu conseguir a pálpebra para cima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos fazer 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Acho que todo mundo consegue fazer isso, né? Não tem dúvida, né? Agora, como que a gente vai fazer? Aquela que tem o olhar um pouquinho mais caído, mais flácido de um lado, uma bolsinha maior de um lado, ou às vezes até um afundamento maior de um dos lados, o que a gente faz? Dedinho só daquele lado, e aí eu tento forçar mais o lado onde eu estou com as mãos. Tentem fazer aí. Se precisar, pode pôr a mão na testa para segurar. Pode olhar para cima, se for melhor, para levantar a pálpebra. Faz 10 movimentos. Da mesma quantidade que você fez, você vai fazer isolado o músculo, tá bom? Se precisar, faz aí o lado que vocês
sentem essa simetria. Ou percebem essa simetria. Certo? Querem testar do outro lado, ver se funciona também? Às vezes um lado tem mais coordenação que o outro, né? Foco na pálpebra inferior, tá? Pra não mexer a pálpebra superior e puxar pra baixo. Se precisar, olhem pra cima. Se for mais fácil. Ok, meninas? Então, essa é a forma de trabalho os olhos. Os outros exercícios para os olhos, aqueles que a gente pressiona, né? O que a gente faz o abrir ou fechar. Esse a gente não trabalha um lado ou outro. Esse a gente trabalha em conjunto, até porque é difícil da gente conseguir pressionar os dois, só um lado do que o outro. Então, a pálpebra, a parte dos olhos, a gente trabalha mais esse movimento aqui, tá? O demais, né, seria aqui a parte da glabela, que tem esse músculo que a gente relaxa, ele já vai abrir um pouquinho aqui a parte superior e a parte inferior, esse exercício. Vamos só fazer aquele de pressionar e soltar, só pra gente incluir o exercício aqui, já que a gente já tá fazendo a rotina, tá bom? Então, nós vamos segurar 5 segundos, solta, 5 segundos e solta, tá bom? Pressiona 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa, abriu. Mais uma vez. Pressiona 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Ok. Vamos agora para as bochechas, que é o mais difícil. Bochechas. Vamos começar com o O. Quando eu for fazer o O, avança a mandíbula, abro bem meus dentes, né? Fica um vãozão aqui dentro. Como se eu tivesse colocado algo entre os dentes, então ele vai ficar assim. Vai ficar assim, tá? Travei a mandíbula. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer 10 certinho, tá? E depois a gente vai trabalhar com a simetria. Travei. Subiu. Ok, Marisete, você tá fazendo bem, tá? Tô observando. Ué, não tá ligando o seu áudio? Mas tá bom, ó. Eu vi que tá movimentando um pouco mais hoje. Tô observando você. Eu não tô te enxergando, tá, Fernanda? Sério? Vocês não estão me vendo, meninas? Eu tô. É Tá. só eu que não tô te vendo. Ah, por que será? Não sei. Eu tô vendo também. Boa noite. Ai, gente, eu não sei por quê. Às vezes fica meio... Travando? não é travando, às vezes parece que sai o foco, assim, uma coisa meio, sabe? Volta, vai, volta. Mas a imagem tá normal, só que às vezes parece que fica meio desfocadinho, assim, uma coisa... Será que é a internet daqui? Mas a internet tá boa, tirei tudo daqui. Bom. Ai, não sei o que acontece. Preciso ver essas coisas, viu? Mas tá bom, tá tranquilo, tá tudo certo. Eu fixei eu aqui, acho que pra vocês, né? Tá bom, então vamos lá fazer agora pra assimetria. Pra assimetria, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar um lado travado, vocês vão colocar a mão sobre um lado. Não sei se a Marisete vai conseguir entender, que ela não tá me vendo. Um lado, a gente coloca a mão sobre o rosto, tá? O dedinho ele vai ficar ali no bigode chinês, praticamente. Isso. E aí a gente força o lado oposto, aquele que a gente não tá segurando, né? Eu faço o bico, ó. E qual lado que a gente escolhe? Ah, sim. O lado flácido. Aquele lado mais caidinho. Tá? O lado que vocês estiverem mais caidinho, mais flacidinho, então você escolhe pra fazer. Tá, então a gente trava o que é mais, tipo assim... Que tá mais tenso. Isso. O lado encostado. O lado que tá mais alto, vocês seguram. E o lado que tá mais baixo, a gente trabalha. Tá
tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Quiserem testar do outro lado, ver se a coordenação tá boa, podem testar. Mas a ideia é que a gente trabalhe aquele lado que tá mais flácido, faz um pouquinho mais de força, de esforço, para você conseguir ter uma concentração melhor para aquele músculo, e o outro lado a gente vai fazer um alongamento, tá bom? Então, o lado que tá mais tenso, que tá um pouquinho mais marcado, o que a gente faz? Quer dizer, eu fiz pra ele, levantei esse, né? Agora eu me perdi. Então, o lado que tá mais tenso, que tá mais alto, o lado que tá mais alto eu não coloco a mão. O lado que tá mais baixo eu coloco a mão agora, tá? E aí eu faço o alongamento. Pronto. Então, o lado que tá mais alto, a gente faz o alongamento? Isso, você faz o alongamento do músculo. E o lado tá mais baixo, você trabalha mais o músculo, tá? Isso tendo a visão de que você tem um lado mais tenso, né? Então, você faz aquele relaxamento. E o lado que você tem mais flácido, que você tá com o músculo precisando de mais força, mais trabalho, mais concentração, você tenta forçar mais ele com exercício, para puxar um pouquinho mais. Ok, meninas? Dá para fazer com outros? Se vocês quiserem tentar, vamos tentar fazer com o lábio dobrado? Vamos fazer 10 movimentos normal para vocês fazerem, e depois a gente tenta fazer de um lado e depois do outro, tá bom? Dobrou? Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer do lado. Eu vou fazer dos dois lados, tá? Porque depois eu me perco, eu vou achar que tá errado. Dobrei. O lado que eu coloco a mão, eu relaxo. E o lado que não tem a mão, eu movimento. Que é o lado mais fraco, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Às vezes colocar o dedinho no músculo ali onde você tá trabalhando, pra você ter o foco, pode ser melhor, tá? Vou fazer do outro lado agora. O movimento também, só que como eu falei pra vocês, a gente faz o alongamento. Eu não tenho assimetria, então eu vou fazer dos dois lados iguais agora das bochechas, porque a gente vai fazer bastante exercício. Então, quando vocês forem fazer, faz os exercícios e depois você segura o alongamento, tá bom? Pro lado que tá mais tenso. Então, só vou fazer agora, se vocês quiserem fazer pra testar. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Às vezes puxa até um pouquinho mais, né? Trabalhar só um e outro. Ok, então vamos fazer agora o nariz só pra gente complementar os exercícios, tá? Que aqui não tem assimetria. Então, subir a columela. Posso pinçar aqui só pra não ficar marcando meu nariz dobrando, né? E aí eu desço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok?
Exercício vamos fazer pra boca, tá? Exercício pra boca que a gente vai fazer. Vamos fazer aquele que a gente puxa pra lateral. Ajuda o bigodinho aqui. Segura, vamos segurar 15. Relaxou. Esse exercício vocês vão deixar aqui sempre folgadinho, tá? Esse daqui não tem assimetria. A partir daqui os exercícios já são mais normal, porque é mais pra boca, né? Pra trabalhar o rosto. Daqui pra baixo a gente não faz assimetria, tá bom? Daqui pra cima tem como a gente fazer. Daquilo que vocês conseguem fazer, faça. Aquele exercício, só pra relembrar, tá? O exercício que a gente faz pras bochechas também, aquele que a gente levanta, não tem como fazer pra simetria. Faz igual pros dois lados, tá bom? Caso alguém perceba que um lado é mais curto que o outro, no nariz aqui, o que dá pra fazer nesse músculo é só alongar o lado mais curto, tá? Fazer aquele alongamento trazendo aqui pra baixo o músculo pra alongar na lateral. O exercício não dá pra gente segurar, tem que ser junto no mesmo tempo. Então, 1, aqui, Márcia, isso. A boca vai pra cima, tá, meninas? Ok. Desses daqui a gente já não faz mais assimetria, tá bom? O que a gente pode fazer depois no final, eu vou explicar pra vocês, pra gente trabalhar também um lado da língua, pra trabalhar a parte da papada, mas aqui dificilmente a gente sente assimetria. Mas só pra vocês incluírem e quiser trabalhar um pouquinho mais a parte inferior do rosto pro canto da boca, tá? Então, vamos continuar. Exercício pra boca, aquele que a gente empurra. Pode fazer só o lábio superior ou o lábio todo, tá? Vocês escolhem o que quer trabalhar. Empurro e trago pra trás. Ok. Ok. A gente não fez alongamento facial, né? Eu pulei o alongamento do rosto. Ok, normal. Agora vamos fazer então um pouquinho de exercício, esse que eu falei pra vocês, que a gente também trabalha a papada, vocês vão sentir a papada, que a gente vai pôr a língua pra fora, só que puxando de um lado ou do outro. Quando eu vou fazer, se você percebe que você tem o cantinho da boca assim mais caído de um lado que do outro, como eu falei no começo, os exercícios eles vão pro rosto todo, então ele vai já trazer harmonia pro rosto todo, tá? Principalmente quando for levemente assimétrico. Quando for uma simetria muito grande, pode ser que você tenha tensão muito mais de um lado do que o outro, né? Então, aí o ideal é você fazer um alongamento maior de um lado, ficar mais tempo um pouquinho alongando ou até massageando aqui para tirar essa tensão, né? Que tem um ladinho mais puxado. E pode incluir esse exercício que a gente vai fazer. Nós vamos colocar a boca para fora, a língua para fora, só que a gente vai puxar de um lado só. E eu tento empurrar a língua para cima. Para não marcar aqui a linha da marionete da glabela, eu posso colocar a mão, tá? E aí eu seguro 10 segundos. Que lado que eu vou trabalhar? O lado mais caído é o lado oposto da língua. Vocês vão perceber que o lado oposto é que puxa mais do que esse, tá? Vamos fazer do outro lado agora também. Língua pro lado, apontando pra cima e seguro. Relaxa. Quando eu coloco a língua pra fora, eu tô forçando a minha boca a abrir aqui, então eu tô deixando um pouco mais tenso um lado, né? O outro lado tá segurando mais a musculatura e a minha língua tá empurrando pra cá. Eu também tô trabalhando aqui a minha papada, tá bom? Então, o lado mais flácido é o lado oposto.
O lado mais caído é onde eu forço mais. Eu posso fazer dos dois lados? Posso. Se eu tenho assimetria, eu seguro mais tempo de um lado do que do outro. Quando a gente divide o exercício assim, dá pra você segurar mais ou fazer mais repetições como a gente fez no começo. Tá bom? E lembrando de fazer um alongamento também, né? Ficar mais tempo de um lado do que do outro, que era pra eu ter avisado no começo e eu não falei. Vamos só terminar com o exercício aqui do pescoço, que eu gosto desse exercício, pra gente ter um pouquinho de postura. Coluna reta. Vamos contar até 15, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Dúvida, meninas? Tem alguma pergunta a fazer a respeito desse exercício? Entenderam a parte da simetria? O que a gente trabalha? Tá tudo certo? Ok? Então tá. Então lembre-se, um lado eu trabalho, outro lado eu relaxo um pouquinho mais, tá bom? E a respeito das aulas, eu já atualizei, quem não estava tendo acesso, né, que entrou há pouco tempo nas aulas lá e não estava tendo, algumas aulas estavam restritas, já consegui colocar de novo as aulas. E para quem tá já há um tempo, né, na plataforma que não é o com ritmo, eu vou atualizando também vocês por lá. Mas eu só atualizei essa semana aulas que estavam, era para estar disponível para as meninas, mas que não conseguiam acessar as últimas aulas. Qual o melhor exercício para a flacidez do rosto? Sei que não é. Peraí que eu perdi. Sei que não é o tema, mas se puder ensinar. Então, Dalva, Oi. Eu também tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho assimetria, né? Uhum. Então, eu tenho algum exercício que ajude no desvio de mandíbula? Você tem uma mandíbula mais curta que a outra. Mais puxado. Mais puxado pro outro. Então, aqui, como eu falei pra você, né? Aqui embaixo já é um pouco mais difícil, porque a gente não trabalha muito. O ideal aqui é a gente trazer um pouco mais de relaxamento. Você percebe que é do osso, né? É a mandíbula mesmo, né? Eu acho que também essa musculatura aqui do lado direito, ela é mais tensa, né? Fica mais encurtada. Tá. Seria mais relaxar? O que você pode fazer é fazer mais um relaxamento da musculatura do lado, no caso que você sente ela mais tensa. Além da musculatura do masseter em si, é tentar relaxar o masseter, um pouquinho aqui em cima também no músculo frontal, que eles têm aqui inserção e se comunicam, e o esternocleidomastoide, porque mesmo estando só na mandíbula, quando você tem aqui tensão, você acaba tendo encurtamento aqui, né, e puxando para baixo, e você acaba, parece, trazendo uma assimetria por conta do corpo. Porque assim, a assimetria eu tô falando do rosto, a gente faz exercício pro rosto. Só que quando você observa a pessoa por inteiro, eu não consigo ver vocês aqui de corpo, às vezes a pessoa tem assimetria e óssea, não é porque ela nasceu assim, é porque ela adquiriu com o tempo pela postura dela. Por isso que eu bato na tecla da postura. Às vezes a sua simetria aqui, ela não tá só aqui relacionada à musculatura. Às vezes ela tá. Não, eu tenho escoliose, eu tenho um pé que ele entra do lado Falei. que é assim, do lado que é cortado. Ele tem uma retroversão, né? Ele entra um pouquinho. E esse lado todinho ele é torto, né? Ele é puxado é isso que eu falei. Às vezes o nosso corpo por inteiro, ele começa lá de baixo e vem trazendo, aí conforme a gente vai ficando adulta, vai puxando tudo de um lado e aí vai criando essa simetria. Por isso que eu bato na tecla da postura. O ideal para você era, inclusive, tratar a escoliose, né, que você tem aqui. Tratar um pouquinho a sua coluna, melhorar a sua postura, fazer exercício de postura e fortalecimento do músculo das costas. E aí com isso você vai vendo que alivia a tensão aqui, ó. Ombro, trapézio, pescoço, e aí você consegue liberar essa parte aqui. A princípio, o que você pode tratar do rosto é relaxar a musculatura do rosto, como eu falei, e a musculatura do pescoço, tá? Faz um alongamento de um lado mais do que o outro também, puxa de um lado, para que essa musculatura que vai ficando tensa e puxando para baixo e dando aquela tensão seja aliviada, tá? O ideal seria mais isso, né, Márcia?
da Dalva. Dalva, então, sábado eu vou falar, né, a respeito da flacidez. A flacidez, eu já expliquei aqui para vocês também, de um modo geral, o exercício para flacidez, para tratar a flacidez no rosto, Dalva, é terço médio e terço superior. Exercício que movimenta essa musculatura para subir. Só que a flacidez, eu tô falando aqui da flacidez muscular, que é o que vai carregar o nosso rosto para baixo, que vai deixar flácido, e a muscular vai trazer um pouquinho mais de harmonia, né? Tirar essa flacidez que pesa, aquela flacidez que pesa, que não é só excesso de pele, quando a gente emagrece, por exemplo, ou quando a pele falta elastina, né? Que ela tá um pouco mais flácida. A questão de pele, os exercícios de um modo geral e o estímulo da massagem já vai ajudar, tá? Resumidamente, tá? Para explicar aqui para vocês. Então, trabalhar o terço médio e superior sempre, sem deixar de fazer todos os dias, para que vocês não percam o que vocês ganham, porque obviamente se você parar numa semana você já consegue ver a diferença de que regrediu. É incrível, demora às vezes um mês, 2 para você ter resposta, e quando você para, você volta rapidão. Então, trabalhar o terço médio sempre daqui para cima vai ajudar a fortalecer a musculatura que vai subindo. E a parte da pele, a gente precisa de nutrição, precisa de um tratamento, por isso que eu gosto de falar com vocês sobre estética, né? A parte de cosmético, a parte de hidratação, que é pra gente repor para melhorar a pele. E o que vai melhorar a pele? Trazendo alimentos bons, né? Como vai pro meu sangue, coisa boa, que vai pra minha pele. Água, principalmente, porque a água que a gente toma, 1 litro, 2 litros, às vezes não é o suficiente para chegar na pele, que é o maior órgão que a gente tem. Ele leva tudo lá para dentro e falta para a pele. E aí vai causando a flacidez por falta de hidratação. Então, hidratação para a pele e fortalecimento muscular para o rosto. Além disso, os exercícios que eu ensino vocês das massagens, né? Para levantar o rosto, para dar esse estímulo de levantar o rosto, para melhorar a flacidez. E aí, a flacidez que eu tô falando é interna, né? A flacidez de estrutura. Esse mesmo, Marisete. Tá bom, meninas? Então é isso, aí sábado eu vou falar um pouco mais de flacidez e eu coloco na prática com vocês os exercícios e as massagens. Tá bom? Obrigada, meninas. Boa noite pra vocês. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.